E aí pessoal, tudo bem? Chegamos então em mais uma aula de redação de humanas, dessa vez sobre movimentos sociais, inspirada num tema de redação no estilo da URGS, cuja pergunta é, parecida com a aula da semana passada, como os movimentos sociais interferem na sociedade e no indivíduo. E eu pretendo fazer nessa forma, nessa ordem de análise. Primeiro na sociedade, primeiro no indivíduo. Pode parecer estranho, né? Tu imaginar assim, mas se interfere na sociedade, não interferiria também no indivíduo? Cara, não necessariamente. A ideia que nós vamos desenvolver aqui é que muitas vezes os movimentos sociais eles impactam de uma forma institucional, por exemplo, no reconhecimento de leis, na constituição de leis, na aprovação de leis, mas isso não quer dizer que o comportamento do indivíduo se altere. Vocês entendem o que eu quero dizer? Não quer dizer que o indivíduo acompanhe essa conscientização, adira a essa conscientização. Vou fazer um paradoxo interessante aqui, motivado pela vida real, né? Vocês sabem que a violência contra a mulher na sociedade brasileira, que já foi, por exemplo, tema de redação do Enem, inspirou com muita justiça a Lei Maria da Penha. Está aí a Lei Maria da Penha. Agora, isso quer dizer que o comportamento do indivíduo acompanhou? Significa que o preconceito de gênero na sociedade brasileira diminuiu? Por exemplo, vou te dar um exemplo, um de brincadeira e um bem sério. Né? O que é mais fácil tu fazer no Brasil? Aprovar uma lei? Ou fazer um indivíduo que nem esse aí, ex-aluno meu, fazendo medicina na Unisc, que eu não vou nem dizer o nome dele, né, para não ficar chato pro Júlio, dobrar essas roupas? O que é mais difícil tu fazer numa sociedade? Aprovar uma lei ou mudar a conscientização, mudar a consciência, mudar a mentalidade de uma pessoa? Acho que a mentalidade é bem mais difícil, né? O exemplo do Júlio de brincadeira. Eu vi essa foto esses tempos, quando ele não conseguia arrumar a casa e tal, e pedi, mas agora essa roupinha já está dobrada, ela está arrumada. Agora tu te lembra, falando sobre mentalidade, que há pouco tempo atrás, nosso presidente, hoje convalescendo de uma gripezinha, questionou publicamente, na frente das câmeras de TV, o que a gente achava melhor. Como é que uma mulher se sentiria mais protegida? Com uma lei ou com uma arma? Vejam, as leis são fáceis de aprovar, mas as mentalidades são muito difíceis de mexer. E essa aí é a história dessa aula de hoje. Então nós vamos trabalhar primeiro a situação do impacto institucional que os movimentos sociais podem causar e depois o impacto na mentalidade do indivíduo, tipo a instituição e o comportamento, correto? Veja, como é um tema da URGS, a gente pode escolher o movimento social que a gente quiser. Então eu vou preferir falar sobre a questão do feminismo. Tu pode falar, por exemplo, assim, sobre os movimentos que protestam a favor dos direitos dos negros, dos direitos LGBTQ+, correto? Ou qualquer outra coisa que tu imagine. Mas acho que a linha de raciocínio bem relevante, especialmente para o nosso caso no Brasil, é a sociedade, a instituição e o comportamento dos indivíduos. Como eu vou falar sobre feminismo, então as pessoas envolvidas aqui serão todas mulheres, inclusive na parte teórica. Então vai aparecer um pouquinho da Simone de Beauvoir, que vocês conhecem bem, vai aparecer essa incrível pessoa aí, a Angela Davis, que é uma ativista simultaneamente da questão do feminismo e das minorias negras. E vocês sabem, né, numa outra redação mais pra frente, ser no Brasil mulher e negra significa estar muito na base da pirâmide, de trabalho e também de preconceito. O Carinho de Jesus vai aparecer também aí, vai aparecer até essa senhora aí, que é minha mãe, a dona Zenaide, que sempre foi uma inspiradora assim, para mim da igualdade de direitos, sempre compartilhou a chefia da família lá em casa com meu pai, e eu sugiro muito esse episódio de uma série nova da Netflix, que é quase um resumo dessa aula, que é esse seriado sobre história. E nesse episódio do feminismo está valendo um monte, são 20 minutos super bem colocados, beleza? Uma coisa que eu queria te dizer, para quem já assistiu a aula de redação também mencionei, é que os movimentos sociais eles dependem muito de uma questão do contexto histórico. Eu preciso que em determinado momento, para que esses movimentos sociais surjam, exista uma espécie de conscientização das pessoas. Tipo, as pessoas têm que entender que os seus direitos eles são relativizados e aí promoverem os movimentos sociais que vão visar as mudanças. Então, no caso do feminismo, isso talvez tenha demorado um pouco, porque a mulher ela foi
obrigada pela questão da ideologia, obrigada pela questão cultural, a ocupar um espaço que seria o dela, o espaço do lar, expressão que vai voltar daqui a pouco, incrivelmente em pleno século XXI, a ser reivindicado por mulheres. Tá? Em alguns momentos, ao contrário, os movimentos sociais eles não precisaram ser justificados, né? Porque o ambiente em que eles existiam naturalmente propunha essa busca, né? Por exemplo, o caso da escravidão, né? Não foi necessário criar uma conscientização de que a escravidão estava errada, o escravo sempre sentiu isso. Né? É o caso, por exemplo, do que aconteceu com o nazismo. Né? Todo mundo estava vendo o que era o nazismo, então não foi preciso criar uma consciência. Mas, ao mesmo tempo, seja entre os judeus, seja entre os negros, a constituição desse movimento, pela repressão fortíssima, foi muito difícil. Então, todos esses movimentos sociais eles precisam de um mínimo de liberdade para que eles se insurjam de uma forma que seja possível constituir um protesto, constituir um grupo, constituir pessoas que possam lutar pela sua liberdade, pelos seus direitos. Vocês lembram, é claro, né, que no caso do escravismo no Brasil, houve, por exemplo, a formação dos quilombos, né, que se constituíram claramente no movimento, mas que não podia ser pela repressão um movimento organizado, como também aconteceu com os judeus, que precisaram fugir, se esconder e aí por diante. Uma outra coisa importante que vai aparecer nessa aula é a questão da zona de conforto. Né? Da mesma forma que dentro desses grupos negros e judeus, por exemplo, estou mencionando outros grupos para nós entrarmos depois no feminismo, houve pessoas que trabalharam na zona de conforto. Houve judeus, por exemplo, que denunciaram irmãos, houve negros que venderam irmãos e aí sucessivamente. Pessoas que contribuíram muito negativamente para que esses movimentos sociais fossem esmagados, demorassem a se constituir. Beleza? Então, isso é o meu contexto da entrada. Tá? Eu preciso do mínimo de liberdade para criar uma conscientização e uma adesão, correto? Aí o movimento social ele vai aparecer. Um detalhe importante, e isso é interessante também, já mencionando de um sobre a questão do feminismo, que a gente vai tratar agora, é que esse mínimo de liberdade que propiciou um impulsionamento enorme das ideias feministas se deveu aos movimentos que existiram em países que têm democracia. Se não houvesse um mínimo de democracia, nós não teríamos, por exemplo, no caso do feminismo, dois passos essenciais para que a mulher despontasse na sociedade. O acesso à educação e o acesso ao voto. Correto? É claro que tu imagina aí, e essa é uma análise fria, mas verdadeira, não? Esses movimentos eles não surgiram simplesmente da benevolência, da bondade, do amor no coração das pessoas, né? Mas sim de uma conquista que foi progressiva. Educação e voto. Participação, representação da mulher no trabalho e também na questão política. Essas duas situações, voto e educação, permitiram que a mulher aparecesse no mercado de trabalho, tivesse renda, essencial para a questão democrática, e também tivesse representatividade. Então, essas são duas palavras bem importantes nessa situação, né? Renda em função do trabalho, trabalho qualificado motivado pela educação, e representatividade motivada pelo voto. Representatividade que vocês entendem, até agora ainda não é plena. Se tu pegar o número de mulheres que está na política, ela é bem menor. Na realidade, é menos que a metade do que seria a representatividade demográfica que a mulher tem na sociedade. No caso do Brasil, muito menos. Né? Nesse seriado que eu mencionei na Netflix, que os dados são bem interessantes, as mulheres não representam globalmente nem 20% dos legislativos dos países globais mencionados. Então, tu vê, cara, e as mulheres são sempre a maioria, na maioria dos planetas, dos países que tu vai ver. Então, tu vê que tem uma crise de representatividade, que já melhorou, mas nós sabemos que ainda não é efetivo, e aí, essa é uma coisa importante, tá? A permanência do movimento social, a relevância do movimento social, na maioria das vezes eles não atingiram ainda os seus objetivos. Então, voltando um pouquinho, o voto e o acesso à educação abriram uma espécie de caixa de Pandora. Vocês conhecem essa imagem da caixa de Pandora aí, né? Em que tudo poderia acontecer de positivo para a mulher, correto? Mas também algumas coisas poderiam ser negativas, não para a mulher em si, não para o direito da mulher, mas para a criação de resistências e preconceitos contra esses avanços. Uma das razões que motivou essa situação da caixa de Pandora é a criação vamos voltar um pouquinho agora para o início desse diálogo, leis que protegessem a mulher, como a Lei Maria da Penha, contestada, por exemplo, aí pelo Bolsonaro, tipo assim, o quanto diz que de repente um revólver seria melhor para a mulher do que a lei, está dizendo que a lei não funciona. Ou seja, que a mulher não tem ou direito
ou necessidade dessa lei. E numa outra aula nós vamos fazer especificamente sobre feminicídio. A gente sabe, né, que a proporção de crimes contra a mulher no Brasil é incrivelmente alta. A lei é bizarramente necessária, não vai ser o revólver que vai resolver. E também a criação de determinados sistemas de cotas que favorecem as mulheres. Você sabe, na política, né? Quando eu apresento uma nominata de candidatos, eu preciso reservar, por exemplo, nesse caso, uma cota para as mulheres. Então essa questão, vamos voltar a uma redação anterior, aquela do discurso de ódio, lembra? O fato de ter leis que protegem e o fato de ter um sistema de cotas criou uma visibilidade para a mulher que cresceu de direito na sociedade, que provocou o discurso de ódio, correto? Como é que tu vê a resistência aos movimentos sociais hoje representados na sociedade? Discurso de ódio nas redes sociais, vocês lembram dessa redação aí, em que praticamente quase 90% das publicações sobre feminismo na sociedade são discurso de ódio, ou seja, são situações que a pessoa não discute a aquisição ou não de direitos da mulher, simplesmente é contra essa aquisição. E também, na zona de conforto, vocês lembram? Não faz 2 anos, que a mulher do mandatário máximo do país, o então presidente Temer, todo mundo lembra do Temer, incrível, né? De vez em quando até me dá saudade, mas não da Marcela. Da Marcela até tem um pouquinho de saudade, mas lembra que o lema da Marcela, ela era bela, recatada e do lar. Um retrocesso de praticamente 100 anos na questão dos direitos das mulheres, que enumera uma série de obrigações que a mulher tem que ter. Por exemplo, pertencer ao lar, estar lá na caverna doméstica, ser bonita, ou seja, uma obrigação estética que a mulher tem, vamos discutir agora na segunda parte desse raciocínio, e ainda recatada. Recatada quer dizer tímida, não expansiva, não é verdade? Sem expressão e aí sucessivamente, correto? Então tu vê que o movimento social, ele ainda não é, seja para as mulheres, seja para os negros, seja para os LGBTQ+, correto? Naturalmente ele não é um realizador de conquistas plenas, porque tu vê uma barreira da sociedade resistindo, seja da parte das pessoas que não ganharam esses benefícios, os homens, por exemplo, seja das mulheres, que ainda permanecem numa zona de conforto, correto? Tá, como é que é agora, pessoal, a questão do indivíduo? Como é que é o indivíduo nessa parada? Como é que é a reação que o indivíduo tem e a adesão que o indivíduo tem? Cara, nesse momento aqui eu me lembro a adesão que o indivíduo tem ou não tem à questão do movimento social. Nesse momento eu me lembro de uma frase do Freud, que muitos de vocês devem conhecer, que é assim, o que era uma mulher? Dizem que o Freud tinha esse questionamento que ele nunca respondeu. O Freud vinha de uma linhagem de, talvez não psiquiatras, digamos médicos, né? Como Charcot, que estudaram a histeria feminina, correto? Então tu tem uma linhagem muito grande assim, de ver a mulher reagindo, ver a mulher trabalhando e dizer que ela não pode fazer aquilo, dizer que ela está errada nas suas condições, questionar inclusive a lógica da mulher. Eu vejo a mulher, nesse ponto de vista machista, como uma espécie de, olha a expressão que eu vou usar, tá? Selvagem da razão, selvagem racional. Vocês lembram que ao longo dos séculos de escravidão houve uma série de justificativas religiosas, inclusive, discussões sobre os negros terem ou não terem alma, terem ou não terem razão. O fato de virem da África colocava o negro numa condição quase animal. E parece que os machistas colocam uma mulher nessa condição também, né? Uma condição quase que irracional desde sempre. Como se a mulher não pudesse fazer determinados papéis e relegam a mulher. Essa parte agora é muito interessante. Na próxima aula agora nós vamos explorá-la enormemente, que é assim, relegam a mulher a tarefas que são papéis naturais da mulher. Por exemplo, assim, o que a mulher pode fazer ou deve fazer? Até o melhor seria dizer assim, o que a mulher consegue fazer? Todas aquelas coisas que circundam o papel de mãe. Por exemplo, assim, a mulher ela é cuidadora, a mulher é muito boa na arrumação da casa, a mulher é muito boa na limpeza, tudo aquilo que, usando novamente a metáfora da caverna, a mulher fazia, e os machistas dizem isso, né? Faziam nos tempos primitivos, fazia lá no Paleolítico, que é cuidar da caverninha, cuidar da prole, e era isso aí, selvagem da razão seria a mulher. Por exemplo, a mulher pode cuidar, então quando ela chega no mercado de trabalho, a mulher pode ser o quê? Professora, para as primeiras profissões que ela teve.
A mulher pode ser o quê? Enfermeira, que é cuidadora, mas não médica. Vocês entendem? Talvez ela possa ser decoradora, mas não arquiteta. Onde tu tem muito menos engenheira, onde tu tem a formação profissional, por exemplo, a área das exatas, a área da ciência, essa é uma área bloqueada para a mulher. Eu acho muito legal essa metáfora aí, né? A mulher seria essa selvagem racional. Ainda no século XXI, tu tem um bloqueio, uma espécie de reserva de mercado, em que algumas coisas não deveriam ser necessariamente femininas. Né? Isso ainda se faz presente, olha bem como é que é a linguagem no nosso cotidiano. Né? Isso se faz muito presente num perfil de expressões que nós usamos no cotidiano que atribuem à mulher ou fraqueza ou irracionalidade. Né? Isso é difícil de tirar até das crianças. Né? Por exemplo, as crianças atribuem comportamentos que não são fortes, que não são viris, a mulher, né? Por exemplo, assim, as crianças chamam de mulherzinha, não é verdade? As crianças dizem assim, ó, ah, isso aí parece uma mulher. Ou tu diz assim, ó, bate que nem um homem, como se a mulher não batesse. Ó. E tem uma metáfora que as pessoas da minha faixa etária, um pouco menos até utilizam, para as pessoas de outras orientações sexuais, que é assim, ah, isso é uma tia véia, no sentido de não ser heterossexual. Cara, incrível, né? As coisas que nós não percebemos. E há uma expressão, essa aí eu acho particularmente detestável, que é feminazi. Vocês conhecem essa expressão aí, né? Quando tu vai nos dicionários da internet, mas nunca façam isso, podres esses dicionários, eles dizem assim, ó, vai lá e coloca assim, ó, feminazi no computador. Na maioria das vezes vai aparecer assim, ó, indivíduo do sexo feminino que reivindica seus direitos. Cara, isso não é feminazi. Não é verdade? Indivíduo do sexo feminino que reivindica os seus direitos. Isso é, o nome disso, a definição disso é mulher, e não feminazi, né? Tu vê que o femi com o nazi aqui, esse radical, não tem nada a ver com a questão do feminismo, mas está associado à perda de controle. Ou seja, a mulher que enxerga, vou voltar até para a relação da semana passada, a mulher que enxerga a igualdade de direitos, ela estaria num devaneio, num delírio, ela estaria louca em tentar alcançar essa liberdade, correto? Pesquisa essa expressão aí, feminazi, é bem interessante. E finalmente, e esse ponto eu vou estender um monte na aula da semana que vem, nós notamos que mesmo um indivíduo bem intencionado, alguns de vocês aí talvez tenham um relacionamento estável, namorada, sei lá, eu e por diante, já ouviram isso em casa, né? Muitas vezes mesmo um indivíduo que quer aderir, ele talvez não tenha uma condição bem clara na cabeça dele. Por exemplo, assim, muitas vezes tu tá já num relacionamento estável e pergunta se a mulher quer ajuda quando ela tá na cozinha. Você já viu essa expressão? Cara, isso é péssimo. Ah, como é que eu posso te ajudar? Cara, se tu tem um relacionamento estável, se tu já tá com uma pessoa, tu deveria saber, né? Tu entendeu? Na realidade, muitas vezes, não se trata de ajudar, entendeu? Mas sim compartilhar. Tu já deveria estar dividindo as tarefas e não ajudando. Por isso que às vezes a gente diz isso, né? Ah, eu quero te ajudar em alguma coisa e tal, e a tua mulher fica braba, porque tu deveria saber. Porque na realidade tu vive num sistema que é coabitado, tu deveria dividir, compartilhar. Porque quando tu diz para a expressão, cuidem que as mulheres são bem ligadas em vocabulário, tá? Quando tu diz essa expressão para uma mulher, tá? Como é que eu posso te ajudar? Entendeu? Se ela está na cozinha, fazendo qualquer tarefa doméstica, tu está impondo à mulher a tarefa. A tarefa não é tua, porque tu vai ajudar e não fazer. Correto? Difícil, né, cara? Eu até poderia fazer um discurso cínico, assim, né? É complicado. Tá falando sobre essa questão de mulher, né? Sendo meu gênero outro, entendeu? Mas eu posso ser culpado dessas coisas também, mas é interessante a gente saber como agir. Não é muito fácil também, se tu for bem intencionado e querer aderir, não é muito fácil saber como agir, porque a gente está vivendo um momento de transformação. E por falar em transformação, eu queria que tu visse agora. Nós vamos fazer um pequeno slideshow aqui entre mulheres que atingiram mais rapidamente a plenitude das suas tarefas, tiveram, digamos assim, sucesso, mulheres mais antigas, né? E como é que é o feminismo hoje? Né? Quais são as primeiras mulheres que tu vai lembrar, ou as mulheres mais significativas no panorama europeu, por exemplo, que destrincharam barreiras? Vocês conhecem a Thatcher, né? Primeira-ministra britânica, né? Como também a Angela Merkel, correto? Que são mulheres que conseguiram vencer barreiras. É verdade, assim, mas não são muito representativas de conquistas femininas hoje. Né? Essas barreiras, e lembrem que eu estava dizendo antes, isso é bem importante, tá?
Essas mulheres, acho que elas venceram barreiras institucionais, vocês entendem? Atingiram altos postos de comando no Reino Unido ou na Alemanha, mas não transformaram a vida das mulheres no geral, vocês entendem? Eu duvido que a maioria das mulheres esteja assistindo esse vídeo agora aqui e se veja representada nessas duas personagens. Agora observe que coisa interessante no caso brasileiro, tá? Eu vou te dar duas hipóteses também interessantes de mulheres brasileiras que recentemente foram muito significativas. Olha a Dilma aí, lembra da Dilma? Pô, a Dilma foi presidente num país machista, né? Conseguiu se eleger com um discurso que tem conteúdos bastante machistas, né? Por exemplo, todo mundo diz que foi o Lula que elegeu a Dilma, que não foi o mérito da Dilma. Ah, pô, o Lula conseguiu 2 vezes, né? Incrível, né? Elegeu e reelegeu. Isso é que é verdadeiro. Não sei se vocês lembram, durante a primeira campanha da Dilma, a Dilma tem uma filha, correto? E ela foi acusada várias vezes, olha a expressão que eu estou usando, acusada de homossexualismo. Ah, foi acusada de ter participação no terrorismo, enfrentou muitas barreiras, mas conseguiu institucionalmente um papel que talvez fosse absurdo a gente pensar alguns anos antes que uma mulher conseguisse ser presidente. Mas eu não sei se ela representa o direito das mulheres, vocês entendem? Uma coisa é a institucionalização da figura, a outra coisa é a mudança do comportamento. Essa outra mulher que você está vendo aqui, tu talvez nem lembre, nem saiba quem ela é, a Janaína Pascoal, é a mulher que assinou o impeachment da Dilma. Eu acho incrível isso, né? Que nós tenhamos no Brasil 2 mulheres que se encontraram nessa condição. Uma que foi eleita e impeachmentada por uma outra mulher, correto? A Janaína é aquela que é uma desista de primeira hora assim, do Bolsonaro e depois abandonou, uma mulher desenganada. Vocês estão vendo aí exemplos de beleza, né? Por exemplo, a Gisele Bündchen. Não sei quanto ela representa. Pô, a Gisele é uma mulher interessante, né? Falando seriamente, pelo fato da sua trajetória, né? De ter saído aqui do interior do Rio Grande do Sul e virar uma supermodel, né? Ter papel global. Representa a questão das mulheres? Não, talvez tenha sido até aproveitada pelo mercado, como essa outra moça aí, a Anitta, né? Que a gente sabe que tem trajetória artística bem diferenciada, mas tá naquele rolo do funk, tu tá entendendo? Tipo assim, será que representa o direito das mulheres? Será que essa liberdade é aquilo que as mulheres querem e precisam? Fica o questionamento. Como é que é, pessoal, a cara dos direitos das mulheres mais recente, assim? Vou usar algumas sugestões, se tu quiser trabalhar nessa aula, nessa redação. Tá aí a Malala, né? Essa coisinha pequenininha aí, mas bem interessante, né? Lembra, né? Nos menores frascos, aquelas pimentinhas mais ardidas, né? Malala é bem significativa, como também a Greta, né? A Greta, olha que carinha de enfesada que essa Greta tem, né? Eu acho que são pessoas que de repente representam mais aquilo que as mulheres estão pretendendo para o seu caminho, né? Uma representatividade mais forte, direitos mais consistentes, né? E sobretudo mais inclusivos, seja no caso da Malala, seja no caso da Greta. E tem 2 mulheres interessantes aqui de trabalhar, que eu acho que são talvez algumas das melhores leituras que se faz no Brasil de hoje. Essa gaúcha aí de Ijuí, a Eliane Brum, espetacular jornalista, uma das pessoas que tem a maior visão assim, do que é o Brasil de hoje, e também essa Lilian Moritz Schwartz, uma historiadora, com livros sensacionais, que eu acho que representam de uma forma bem interessante assim, o caminho que as mulheres estão escolhendo agora e as transformações que elas são capazes de fazer. Como conclusão assim, dessa leitura que a gente está fazendo dos movimentos sociais, né, para onde eles nos levam, como é difícil interferir no comportamento do indivíduo, muito mais fácil interferir nas leis, sobretudo naquelas leis do Brasil que não pegam, não é verdade? Pode fazer uma lei Maria da Penha, mas ela é só uma lei escrita num pedaço de papel. Onde é que a lei existe no Brasil? Naquela folha onde ela está escrita, numa tela do computador, mas não na prática cotidiana se o indivíduo não aderir a ela. Isso serve para a mulher, isso serve para as leis contra o racismo, isso serve para as leis que nesse governo agora estão abandonadas contra os direitos dos LGBTQ+, correto? Mas eu gostaria de encerrar com uma frase que é interessante, que é assim, né? O que a mulher tem que fazer e a posição que a mulher deve ter na sociedade? Aquela quiser, não é verdade?
Quando eu olho para minha filhada, a Helena, que tem 10 anos, eu fico pensando assim, como é que vai ser a vida dela daqui a 10 anos, quando ela estiver aí nos bancos do Mótla? Quais são os direitos que ela terá adquirido, entendeu? Esses direitos serão pelas mãos de leis do governo ou serão pela ação dos movimentos sociais dos quais eu espero que ela participe? Não é? E pela adesão de pessoas que nem nós, entendeu? Que de repente assim, não vamos usufruir desses direitos. Não, para, mas só um pouquinho, o que eu estou dizendo? Quando eu penso nos direitos feministas, eu fico pensando assim, qual é o interesse que eu posso ter? Cara, total, tu entendeu? Total, porque na realidade, e essa é uma expressão bem importante para essa redação, o preconceito não é seletivo. Vocês concordam? Eu não posso ter preconceito de gênero numa sociedade sem ter outros preconceitos, não é? E todos nós, vamos combinar, né? Viemos de uma mulher, não é verdade? Vivemos com uma mulher em casa, teremos filhas mulheres. Ou os direitos são iguais para todos, ou a nossa sociedade é profundamente injusta. Aí valeu, até a próxima.